Copeirinhos e copeirinhas de Toledo. Eu sou o Kelvin Polassi e hoje a gente chega para o nosso último vídeo, a nossa última live aqui do Toledo News na Copa, para fazer um fechamento aí do Mundial do Catar. Pedro Vitor já deve estar entrando aqui com a gente para participar também dessa live. A gente vai falar aí sobre a seleção do Mundial. Pedro já está entrando da Copa do Mundo do Catar. Vamos trazer as decepções, as zebras. Vamos recapitular ali alguns dos nossos palpites para o Mundial, ver o que a gente acertou, o que a gente errou. Fazer até umas projeçõezinhas aí para a Copa de 26 lá nos Estados Unidos, Canadá e México, essa Copa das Américas. E Pedro já está entrando para a gente iniciar esse debate, trazendo aí essas curiosidades da Copa do Mundo do Catar, trazendo a seleção do Mundial, os principais destaques, os grandes nomes do Mundial, as zebras, as decepções. Um pouquinho, Pedro já deve estar entrando aqui com a gente. Pessoal entrando na live. Agora o Pedro também está ao vivo com a gente para a gente fazer esse fechamento aí do Toledo News na Copa. Seja muito bem-vindo, Pedro. Salve galera, salve Kelvin. Vamos para The Last Dance, a última nossa live, mas esse projeto, então vamos falar um pouquinho dessa Copa no geral. E vamos começar pelo quê? Vamos começar já pela seleção? Ou vamos recapitular aí as decepções, as zebras? Como a gente começa esse vídeo, Vamos, essa live? vamos começar pelo começo, para manter a tradição, né? Mas vamos embora. Dá para a gente lembrar um pouquinho de quais foram os nossos palpites e que caminho tomaram essas nossas questões. A gente já começa podendo lembrar que dos nossos dois favoritos, um foi campeão do mundo. Então, nessa a gente tem 50% aí de A gente acerto. acertou. A gente trouxe o Brasil como grande favorito. Acho que a seleção brasileira acabou decepcionando um pouco nesse Mundial. É, fez uma primeira fase ali ok, um bom jogo contra a Coreia do Sul, uma partida bem abaixo contra a Croácia, acabou sendo uma decepção, uma eliminação ali cedo da seleção brasileira, que acabou não pegando nem semifinal. Já o nosso segundo favorito, que é a seleção argentina, se sagrou campeã, trouxe esse título para o Lionel Messi ali, coroando um dos melhores jogadores da história do futebol, com um título de Copa do Mundo, a Copa do Mundo ali com Lionel Messi. Mas a gente teve ali outros palpites, né? A gente trouxe as opções de zebra e uma delas foi uma das grandes decepções da Copa do Mundo, né? Eu coloquei a Dinamarca como uma equipe que poderia surpreender e foi, na verdade, uma das decepções da Copa do Mundo. Muita gente esperava uma Dinamarca, quem sabe, batendo oitavas, quartas de finais, alguns até colocavam como uma possível semifinalista, e foi uma equipe que caiu na fase de grupos e não venceu nenhum jogo. Essa questão da Dinamarca foi muito surpreendente. A Dinamarca jogar um futebolzinho tão michuruca, jogou muito bom. E o meu palpite também foi uma seleção que em 2 dias provou que não seria a surpresa que eu tinha colocado. A seleção senegalesa é um bom time, tanto que fez um jogo muito bacana contra a Holanda, fez um jogo muito legal ali contra o Equador, contra o Catar, mas a questão foi Sadio Mané. Você perde o principal nome dessa seleção, o principal habilidade técnica, a gente pode colocar, a grande referência do time, foi quase uma faca ali para cortar qualquer possibilidade que a gente tinha de imaginar Senegal como um grande time. Então, foi uma queda ali que, se tivesse Sadio Mané, a gente acaba entrando na história do Si novamente, né? Mas eu entendo que a equipe senegalesa seria uma equipe muito mais forte com o seu principal jogador em campo.
Eu até acredito que mesmo com o Mané talvez fosse eliminada na mesma fase contra a Inglaterra, mas com ele em campo, talvez a partida fosse muito mais pegada, muito mais complicada e tivesse um jogo ali de muito mais equilíbrio, o que não ocorreu de fato. Foi um 3-0 para a Inglaterra, até com certa tranquilidade. Mas vamos falar então de quem realmente surpreendeu nessa Copa. A gente colocou Senegal e Dinamarca, mas tiveram algumas surpresas boas e principalmente duas das semifinalistas, né? Seleções que competiram pelo terceiro lugar, acho que foram as grandes seleções a surpreenderem no Mundial: Marrocos e Croácia. Croácia eliminando a seleção brasileira, fazendo novamente uma Copa do Mundo excelente, passando da fase de grupos e batendo semifinal, com uma equipe com destaque principalmente para o meio de campo, ali um meio de campo muito forte, de muita qualidade, de muito toque de bola, com Modric, Brozovic e Kovacic, um dos principais zagueiros da Copa, que foi o Gvardiol, e um dos melhores goleiros da Copa também, que foi o Dominik Livakovic. Então, a seleção croata surpreendendo novamente pela segunda Copa seguida, ficando no pódio. E a outra, que talvez seja uma das grandes histórias dessa Copa do Mundo, que é a seleção marroquina, a primeira africana a bater uma semifinal de Copa do Mundo. A gente imaginava uma Croácia um pouquinho mais fraca devido à ausência de um Mandzukic, que é um jogador relevante, ou de uma idade mais avançada de certos jogadores. Mas a gente viu um Modric, mesmo mais velho, 4 anos mais velho, mas jogando em altíssimo nível. Um Perisic também fazendo uma Copa muito boa, Brozovic também. Então, a Croácia se encaixou muito bem e soube explorar muito bem o jogo. Não teve sorte na semifinal, mas fez um jogo ali muito estratégico, tanto na oitavas quanto na quartas. Então a gente pode dizer ali que foi um time que foi além das nossas expectativas. E Marrocos foi aquela odd 1/100 que, sem dúvida, fez história. Talvez a maior surpresa a chegar numa semifinal de Copa aí nos últimos 20 anos, a gente pode colocar, no mínimo. A gente teve também outras seleções que surpreenderam na Copa, que até não foram tão longe, mas surpreenderam em relação ao que a gente esperava de suas participações. A gente pode colocar a Austrália, que era considerada uma das piores Austrálias, a pior Austrália desde 2006, e acabou sendo eliminada, chegando até as oitavas de final, como foi a equipe lá de 2006. A gente teve outras seleções que também tiveram ali apresentações boas. A Tunísia caiu na fase de grupos, mas foi bem, venceu a França. Camarões também caiu na fase de grupos, mas venceu o Brasil. Então, algumas seleções que não foram tão longe, mas atuaram melhor do que o esperado. São times até que. Eu dou um exemplo de um time que, até certo ponto, eu imaginava muito pouco e jogou de forma muito positiva, sendo a Tunísia. Tunísia eu esperava um time muito que ia ser o saco de pancadas do grupo e fez uma Copa do Mundo, assim, apesar de cair ali muito cedo. O Canadá também caiu muito cedo, mas é aquela história, perdeu, mas vendeu caro as suas derrotas, né? Então, são dois países ali que não tem uma tradição de se fazer boas Copas, mas se candidata para o próximo Mundial ser a nova Tunísia, a gente pode colocar dessa forma. Outra seleção que dá para destacar como uma seleção que surpreendeu foi o Japão, que já vem fazendo algumas Copas boas, pegando a fase de oitavas de finais com certa frequência. Já tinha chegado em 2018, chegou também em 2010, e dessa vez chegou novamente e vencendo a Alemanha e a Espanha na fase de grupos. Então, uma seleção que surpreendeu positivamente, apesar de ter perdido um jogo ali para Costa Rica, e fez uma boa partida contra a Croácia, também sendo superior em vários momentos. Também porque não destacar a Coreia do Sul, uma equipe que muitos esperavam que fosse eliminada na fase de grupos, conseguiu um ponto contra o Uruguai, derrotou Portugal e também avançou até as oitavas. Então, algumas surpresas positivas aí dessas seleções ali do nível médio para essa Copa do Mundo. Sem dúvidas. E você falou do Uruguai, para mim já entra como uma das grandes decepções da seleção
Uruguai. Lembrando um pouquinho dos nossos palpites. Das nossas decepções, aí a gente já entra em quem realmente foi decepção. Olha, a minha decepção, vamos dizer, jogou muito mais bola do que eu imaginava, mas o resultado foi bem em linha com o que a gente tinha colocado. Até eu fiz a piada de que a Inglaterra tinha a versão a oitavas e quartas de passar disso, né? Então meio que acabou acontecendo. De novo a Inglaterra ficou pelo caminho e ficou para a França, que acabou sendo a finalista. Então, vamos dizer, foi uma queda esperada de que a Inglaterra não foi tão longe, mas eu tenho certeza que com um chaveamento um pouquinho mais favorável, a Inglaterra teria ido bem. Nessa eu queimei um pouco a língua no futebol, mas vamos dizer que o chaveamento acabou dando o benefício da dúvida para mim. Ainda entrando um pouco na Inglaterra, eu também esperava um pouco menos do time, mas foi uma equipe que teve atuações muito boas. Ali na primeira fase teve 2 jogos muito bons contra Irã e País de Gales, 2 vitórias consistentes. Jogou muito bem nas oitavas contra Senegal e contra a França, que foi o jogo da eliminação, foi superior à França durante a maior parte da partida. Então, uma equipe que, apesar de não ter batido semifinal, sai fortalecida desse Mundial e tem um elenco aí de muita qualidade, um elenco jovem que pode crescer para o próximo Mundial e para a Copa de 26. Aí eu vou falar da minha decepção. Eu coloquei que a França seria a decepção, mas eu até pontuei lá que, pelo elenco que tem, pela qualidade que a França tem, eu via uma França talvez caindo nas quartas de finais, e isso seria uma decepção. Talvez caindo para a Inglaterra, um jogo ali onde a Inglaterra foi superior, como já foi mencionado. Mas a França fez uma Copa até surpreendente, porque lá quando a gente fez o vídeo, a gente nem tinha tantas lesões. Era, se não me engano, Kanté e Pogba apenas. Depois se lesionaram o goleiro reserva, o Maignan, o Kimpembe, o Nkunku, o Benzema, que era um dos caras fortes aí desse time. Então, muitos ali... Teve o Lucas Hernandes, que também se lesiona no primeiro jogo. Então, a França sofreu muito com lesões e mesmo assim se remontou, se reconstruiu e fez uma Copa do Mundo excelente, ficou ali a um detalhezinho do título. Então foi um erro de análise dessa decepção. Mas vamos entrar em quem foram realmente as decepções. Só pontuando sobre a França, para mim é aquela história que a gente diz que em Copa do Mundo detalhes fazem campeões e fazem decepções. Porque se o Benzema acaba ficando na seleção francesa com o ambiente que os jornais franceses colocavam de que ele praticamente era um estranho no ninho, tinha um clima muito complicado dentro da seleção com a presença do Benzema, talvez o seu palpite acabasse se tornando real. Mas ali talvez o momento do técnico do Deschamps de entender que Benzema é um craque, mas para a situação poderia ser uma questão de até de rachar grupo, de prejudicar grupo, talvez o Deschamps, lendo o elenco, acabou evitando que seu palpite fosse real. Então, é aquela história do, às vezes, o detalhezinho. Diferente agora falando das decepções, que a número 1 para mim é a Alemanha, que de novo cai numa fase de grupos, e no caso da Alemanha, não é detalhe. Não é detalhezinho, tipo, errou uma coisinha aqui, errou uma coisinha ali, foi um jogo mal feito. Tipo, a Alemanha, ela não jogou bem a Copa toda. Não jogou bem nos 3 jogos. A Alemanha não merecia uma ida para as oitavas de final. E para mim, aí é a decepção número 1. Coloco em segundo lugar, minha segunda pior decepção foi o Uruguai. Não de ter caído numa fase de grupos, porque era um grupo tão equilibrado que isso poderia acontecer. A questão é que o Uruguai jogou muito pouca bola. Se o Uruguai pega um time do Campeonato Brasileiro, ele acaba brigando pela Sul-Americana. Vou citar, acho que o Uruguai e a Alemanha, como você falou, foram 2 grandes decepções. A Alemanha provavelmente a maior, porque depois da seleção brasileira é a maior seleção do futebol mundial e fez uma Copa realmente decepcionante caindo na fase de grupos. Mas eu não acho que as atuações em si da Alemanha tenham sido tão ruins. O jogo contra o Japão era um jogo onde a Alemanha poderia ter aberto 3-0 com certa tranquilidade. Criou muitas oportunidades, acabou
parando ali na falta de contundência, ali faltou um centroavante, talvez um jogador mais artilheiro para fazer com que a equipe se saísse melhor naquele jogo contra o Japão. Contra a Espanha foi superior, mas a Alemanha, a partir do gol de empate, criou oportunidades para, quem sabe, até virar a partida. E contra a Costa Rica foi um jogo defensivamente muito ruim, mas ofensivamente um jogo bem interessante, porque fez 4 gols e criou muitas situações, perdeu vários gols, então poderia ter feito ali 6, 7 gols tranquilamente. O que eu acho que faltou para a Alemanha foi um poderio maior defensivo. É uma equipe que até tem bons nomes do meio para trás. Você tem um Rudiger, um Sul, um goleiro que é o Manuel Neuer, que é um dos melhores do mundo. Em várias temporadas foi o melhor goleiro do mundo, mas faltou a questão de um sistema defensivo mais qualificado. É uma equipe que avança muito com os atacantes, com os pontas, com os meias e dá muito espaço para contra-ataque. Foi assim que perdeu para o Japão, foi assim que sofreu muito no jogo contra a Costa Rica e tomou a virada, em algum momento chegou a estar perdendo o jogo. Então, esses detalhes de encaixe de time, acho que foram fundamentais para a eliminação da Alemanha, mas acho que a equipe teve bons momentos ali na fase de grupos, momentos em que jogou bem, principalmente no jogo contra o Japão e no jogo contra a Costa Rica. Falando do Uruguai, acho que pecou no excesso do jogo defensivo. Acho que poderia ter feito um jogo muito mais ofensivo, de muito mais protagonismo contra a Coreia do Sul. Contra Portugal também, esperou estar perdendo por 2-0 para tentar jogar, para tentar agredir, para tentar jogar de igual para igual. E contra a Gana fez um jogo bom, abriu 2-0 e se contentou com 2-0. Aí deu azar da Coreia do Sul virar o jogo para cima de Portugal, aí teve que ir doida para cima, não conseguiu produzir. Então faltou ambição para o Uruguai, faltou um jogo mais ofensivo, sendo que tinha jogadores, tinha material humano para fazer um jogo mais ofensivo, um jogo mais propositivo, e acabou não fazendo. Outras decepções, a gente já falou aqui da Dinamarca, outra que temos que falar também é a Bélgica. A grande geração Bélgica traz o seu último momento como um momento melancólico. Um momento com atuações muito ruins, principalmente de seus principais jogadores. A gente pode falar de uma Copa fraca do De Bruyne, de uma Copa fraca do Lukaku. É óbvio que ele chegou lesionado, mas fez uma Copa muito ruim. Hazard também muito abaixo. Meio campistas ali que foram bem em outros momentos, como o Witsel também mal. A defesa, que era o ponto mais criticado, acho que foi até ali mais ou menos, mas também teve seus problemas. O Courtois, que é o cara que chegou em alta, também não fez uma Copa boa, chegou a falhar ali no jogo contra Marrocos. E principalmente toda essa questão que a gente falou de elenco, de racha interno, de brigas, fizeram com que a Bélgica fosse uma grande decepção também. E o mais engraçado é que, na teoria, a Bélgica tinha um grupo relativamente tranquilo. Conseguiu ser um grupo onde a Bélgica não merece em nenhum momento um avanço. Jogou mal do começo ao fim. Então, nessa questão. E lembrando um pouquinho também dos nossos palpites de... Vou falar de uma decepção que faltou falar, que foi decepção, querendo ou não, que é o Brasil. O Brasil é uma decepção nessa Copa, porque assim, o setor defensivo, que já era esperado que fosse um setor defensivo muito qualificado, foi praticamente toda a Copa. Teve um erro ali no final do jogo contra a Croácia, que acabou sendo o gol, mas acho que é muito mais detalhe do que culpar o setor defensivo, porque a defesa do Brasil foi muito sólida durante toda a Copa do Mundo e foi o principal destaque do Brasil. Mas acho que faltou alguma coisa ofensivamente. A gente teve momentos bons. Segundo tempo contra a Sérvia, primeiro tempo contra a Coreia do Sul, contra a Croácia a equipe até criou várias oportunidades, principalmente a partir do segundo tempo e durante o primeiro tempo da prorrogação. Mas faltou momentos de maior pressão, momentos de um jogo mais impositivo, de um jogo mais intenso. O Tite, que a gente esperava muito, a gente falava muito bem do trabalho dele, errou bastante, principalmente no jogo contra a Croácia.
Então, a seleção brasileira vem com uma decepção muito grande, porque eu tratava o Brasil como grande favorito para essa Copa do Mundo. E não demonstrou isso. Acho que a Argentina teve momentos muito melhores, momentos mais incisivos, lutando por cada palmo de campo. A França também foi muito mais competitiva em vários momentos, apresentou um futebol mais agradável. Então, para mim, o Brasil também é uma grande decepção desse Mundial. Eu já não sou tão crítico da seleção brasileira como decepção. Eu entendo até que, beleza, você considerar a decepção por alguém que você imaginava um super favorito e que cai numa quartas, de fato é uma O problema é decepção. que também cai para a Croácia e cai ali com muitos erros, faltando muita coisa. Eu coloco que a decepção se dá não pelo resultado, mas mais pelo mau futebol. Por quê? Vamos lá. Se o Brasil segura ali e vai para uma semifinal e cai num clássico Brasil-Argentina, excluindo a possibilidade de ser um massacre, de ser um 4-0, um 3-0, um jogo muito acachapante. Cai num clássico, numa semifinal, é claro, vai ser doído, vai ser dolorido para o torcedor brasileiro, mas cair numa semifinal de Copa, você está entre os 4 melhores do mundo. Ok. Você sai de favorito para cair entre os 4 melhores para uma que era também favorito, é o mesmo caso da Bélgica em 18 que caiu para a França. Você é favorito, mas cai para outro favorito, do tipo, você tem uma licença poética para isso. O problema do Brasil é o mau futebol. O Brasil, ele parecia, agora olhando, analisando retrospectivamente, a gente pode dizer que o Brasil, na Copa toda, foi a vaca no telhado. A gente não sabe como chegou lá, mas que vai cair, vai cair. Então o Brasil faz um futebol pobre na fase de grupos, sofrendo demais, enfrenta a Coreia do Sul, que é um time muito ruim ali, até fez um futebol, jogou além das suas capacidades, mas frente à seleção brasileira, o resultado foi muito justo. E contra a Croácia, não faz um bom jogo. Ok, o detalhe poderia ter mudado a situação. Que ali segurar no último minuto, uma falta não feita, uma ordem de pênalti alterada. Mas o Brasil também, a gente não pode colocar que o Brasil mereceu uma vitória contra a Croácia o mundo acabou conspirando contra, que também a gente estaria sendo muito gente boa com o futebol da seleção. Agora vamos outra questão que a gente falou lá nos primeiros vídeos do Toledo News na Copa foram os palpites para artilharia. Eu tinha colocado Benzema como uma possibilidade, ele acabou nem jogando. Você tinha colocado Harry Kane? Exatamente. Da questão do Benzema, eu coloco uma vírgula para você. Por quê? Giroud marcou muito gol e Mbappé marcou muito gol, sendo os dois centroavantes. Então, o seu palpite de ataque bom foi certeiro. Só não foi, vamos dizer assim, ou só mudou o nome. No caso do Harry Kane, eu tenho que dizer que o senhor Gareth Southgate, técnico da seleção inglesa, me derrubou. Porque eu imaginava que as jogadas iam centralizar no Kane. E o Kane foi muito mais um garçom. Então, senhor Southgate, vou cobrar você por ter errado esse palpite. A gente teve ali centroavantes, o Giroud, que foi muito criticado na outra Copa por ter sido campeão sem fazer gols. Nessa chega a final e faz 4 gols no Mundial. A gente teve o Julián Álvares, um jogador que a gente esperava que fosse reserva na Argentina e também faz uma ótima Copa com 4 gols. E os dois principais nomes do Mundial, né, que ele brigaram até a grande final pela artilharia, que foi Lionel Messi com 7 gols e o Kylian Mbappé com 8 gols e um hat-trick na grande final. Então, acho que desde o Ronaldo de 2002, a gente não via jogadores fazendo tantos gols em Copas do Mundo, né? A gente viu, posterior ao Ronaldo, que fez 8 em 2002, as artilharias sendo com no máximo 5, 6 gols, e dessa vez o Messi e o Mbappé atuaram num nível altíssimo, com gols, com assistências, concentrando muito da qualidade dos seus times, então os dois fazendo uma Copa do Mundo incrível. O Mbappé
até se posicionando muito bem para, nas próximas Copas, bater o recorde do Klose, né? Que é o maior artilheiro das Copas. E é boas chances do Mbappé conseguir passar o recorde. Mas vamos agora a um dos pontos interessantes aqui dessa live, um dos pontos mais esperados, que é a nossa seleção da Copa do Mundo, né? Vamos trazer aí o que a gente viu, os nossos destaques e trazer a nossa seleção, como muitos canais aí estão fazendo. Então vamos pontuando aí jogador por jogador. No gol, Emiliano Martínez, goleiro da Argentina. Martínez foi praticamente decisivo para a seleção argentina. E o lance que mostra o quão relevante ele foi é aquela bola que pega na perna dele na final. Mostra que o Martínez, em todos os momentos, foi um cara muito importante. Então, a gente tinha colocado o Bono na primeira fase, que ainda se manteve como, vamos dizer assim, a medalha de prata, para mim, de goleiro relevante, mas Martínez fez uma reta final ali assombrosa, digna ali de emparelhar com o Tafarel em 94. A gente pode colocar dessa forma. Eu acho que o Bono, o Livakovic e o Szczęsny foram outros nomes ali importantes nessa Copa. O Szczęsny foi muito bem, mas caiu cedo nas oitavas de finais. O Bono e o Livakovic jogaram muito bem e foram até a semifinal. Eu acho que até eles fizeram mais defesas difíceis do que o Martínez na Copa, em quantidade. Mas o Martínez ele foi muito bem nos momentos decisivos. Ele faz uma defesaça importantíssima no último lance contra a Austrália, que se ele toma o gol, o jogo vai para a prorrogação. Ele pega 2 pênaltis nas quartas de finais contra a Holanda. Talvez se ele não faz essas 2 defesas, a Argentina não passa. Na final ele faz aquela defesa monstruosa no último lance, toma o gol ali, a França era campeã. E na disputa por pênaltis ele defende um pênalti e ele psicologicamente também é muito importante para abalar os jogadores franceses, para fazer esse joguinho ali e dificultar o jogo do adversário. E então, para mim, ele foi muito decisivo, por isso é o goleiro dessa Copa. Vamos para a lateral direita, o marroquino Achraf Hakimi. Bicampeonato para o senhor Hakimi. Ganhou de melhor lateral da fase de grupos e ganhou lateral de mata-mata. Ganhou nos 2 turnos, é o nosso campeão sem maiores contestações. Ele fez uma Copa excelente, uma Copa muito regular, manteve um alto nível durante todos os jogos e mostrando outras facetas em relação ao jogador que a gente já conhece do futebol europeu, lá do Real Madrid, Borussia Dortmund, Internacional e agora do PSG, que é um jogador que joga muito mais como ala, um jogador de características muito mais ofensivas e que sempre se destacou pelo lado ofensivo e teve problemas defensivos. Nessa Copa do Mundo ele foi muito bem defensivamente também, jogando a maior parte do tempo numa linha de 4, uma equipe que atuou de forma mais defensiva e ele foi muito bem mesmo assim, aparecendo também muito bem no ataque, mas se mostrou um jogador aí mais versátil nessa Copa do Mundo e foi o principal lateral direito até com algumas sobras. Na lateral esquerda fomos de Theo Hernandes, que para mim sobrou. Também foi um nome que sobrou, ele entra ainda no primeiro jogo no lugar do irmão dele, do Theo Hernandes, que rompeu os ligamentos do joelho e fez uma Copa também muito sólida, uma Copa onde ele apareceu muito bem ofensivamente, fez gol na semifinal, deu assistências. É um jogador que também tem alguns problemas defensivos e teve dificuldades em alguns momentos, principalmente na final de ontem contra a Argentina e nas quartas de finais teve dificuldades contra o Saka, fez um pênalti, mas manteve um nível muito alto durante toda a competição e foi o lateral esquerdo de maior destaque. É Lucas Hernandes, né? Theo. Que os 2 irmãos a gente às vezes fala, confunde, né? O Theo Hernandes é o que está na seleção. O Lucas Hernandes foi o que se lesionou na estreia. Pela forma que eu falei, parece que tá invertido. Gvardiol na zaga, um outro que se manteve, né, da nossa projeção da fase de grupos. Acho que foi um cara bem regular ao longo da Copa. E no outro lado da defesa, uma mudancinha, né, Sr. Kelvin? É isso daí. O Gvardiol acho que foi o principal zagueiro dessa Copa do Mundo.
desde o início fazendo uma Copa do Mundo muito boa, muito sólida, muito constante, sendo o principal nome de uma defesa muito boa, muito sólida da seleção croata. Ele não foi driblado até a semifinal contra a Argentina, quando foi driblado em grande estilo por Lionel Messi, o grande nome dessa Copa do Mundo, mas isso não tirou de forma alguma a grande Copa que ele fez. O outro nome é o Pamecano, que é um jogador que provavelmente seria reserva da seleção francesa, talvez o Kimpembe fosse o titular, mas acabou se lesionando. Ele começa como titular e faz uma grande Copa do Mundo. É, um nome assim que fez uma Copa muito constante, muito regular, e entra nesse final por fazer uma grande final também, e entra no lugar do Thiago Silva, que a gente colocou lá na fase de grupos. Para mim, o Thiago Silva foi o melhor jogador da seleção brasileira, mas por não ter continuado até uma semifinal, até uma final, a gente colocou o Pamecano no lugar dele. Mas vamos agora para o meio-campo, começando por Amrabat, do Marrocos. Amrabat, para mim, é um jogador que até quem acompanha muito mais futebol italiano, até que desde jogando na Fiorentina e a galera que acompanha mais com o futebol africano com atenção, até não se surpreendeu tanto de ver ele jogando bem. Mas, por exemplo, eu coloco na visão do público em geral que não tem essa familiaridade com o jogador, que Copa espetacular. Camisa 5 da Copa aí com tranquilidade. Foi uma Copa incrível. Ele já teve uma boa passagem lá atrás no Benfica, agora está na Fiorentina e já tem muita gente de olho ele para o mercado europeu agora de janeiro, quem sabe até para o meio do ano, e fez uma Copa sensacional. Foi ali o destaque desse setor defensivo marroquino, desse meio-campo muito pegador, de muita qualidade na marcação, então não poderia ficar de fora. Outro nome é um jogador que arrumou o meio de campo da Argentina nessa Copa do Mundo após aquela derrota trágica lá para a Arábia Saudita na estreia. Ele entra a partir do segundo jogo e muda os rumos do meio campo da Argentina, que é o Enzo Fernandes. Fez uma Copa muito boa, um jogador com qualidade na saída de bola, de muita pegada na marcação. Ontem ele é um dos responsáveis por parar o Antoine Griezmann, por fazer com que o Griezmann não fizesse uma partida tão boa. Um jogador que também teve seus momentos na parte ofensiva. Teve bola na trave contra a Holanda, fez um golaço contra o México. Então, um jogador que sai muito bem dessa Copa do Mundo, sai em alta e com muito mérito na seleção da Copa. Até a gente comentava nos vídeos de análise de seleção, até falando um pouquinho nos mano a mano que a gente fez, a gente estava muito. Eu já colocava o Enzo Fernandes como um grande jogador, mas analisando agora retrospectivamente o que ele jogou nessa Copa foi algo acima do que a gente já tinha visto. As expectativas eram do Enzo Fernandes, que é um bom meio ali de ligação, consegue fazer um 8, mas a gente vê um cara que se destacou na marcação quando era necessário e ofensivamente também contribuiu muito com o termo de ajeitou o meio-campo. Para mim define muito o que foi o Enzo Fernandes nessa Copa. Sai em grande escalão aí dentro dessa seleção campeã e já tem no mínimo aí 5, 6 times das notícias estão saindo de olho nele. Agora a gente vai completar esse meio de campo com duas figuras, Antoine Griezmann e Luka Modric. Para mim, o Griezmann fez uma Copa muito regular e atuando de uma forma diferente do que ele sempre atuou na seleção francesa. Ele atuava na última Copa, ele foi muito mais um ponta, um segundo atacante. E nessa Copa ele foi um meia central, um meia mais organizador, muitas vezes até um volante, contribuindo muito na marcação, ajudando a França ali no setor defensivo, liberando ali mais o Mbappé para atuar na parte ofensiva, o próprio Dembélé. Então, uma Copa muito regular, apesar de não ter feito uma grande final, mas uma Copa no todo muito sólida, com muita qualidade, num nível altíssimo. Essa questão do Griezmann, para mim, até foi uma surpresa ver ele jogando mais pelo meio-campo, porque a gente se acostumou muito a ver o Griezmann ou como um jogador de lado ou quase um segundo atacante, sendo centroavante até em alguns momentos ali,
em algumas condições de jogo específicas, ver ele tendo essa função de camisa 10, de organizador de meio campo, foi uma coisa que me surpreendeu e eu acho que ainda credencia mais o Griezmann como o grande jogador que a gente vê ele. É o jogador que mostrou que além de ter velocidade, além de ter um bom passe, uma boa finalização, um cara que ainda conseguiu elevar e se reinventar ainda na sua forma de jogar. Então, é um cara que sai dessa Copa muito acima do que ele vinha até jogando no Atlético de Madrid. Tenho certeza que o Simeone tá de o sorriso de orelha a orelha de ver as novas possibilidades que o Griezmann levantou para ele ali dentro dessa Copa do Mundo. E falando do Luka Modric, outro nome dessa seleção, também foi um jogador que fez uma Copa excelente, um jogador aí já com seus 37 anos, mas parece que quanto mais velho ele fica, melhor ele joga. Um jogador que muitas vezes foi o primeiro volante dessa seleção, ajudou muito na marcação. É um jogador que na saída de bola deu muita qualidade, muito controle de jogo para o time croata. Teve uma atuação exuberante contra o Brasil, jogou demais, controlou o meio de campo, controlou o jogo, ditou o ritmo do jogo, e o Brasil não teve a percepção para pressionar esse jogador, para pressionar o meio de campo da Croácia. Ele teve assim atuações muito boas e mesmo aí com mais idade merece muito estar nessa seleção da Copa, assim como esteve lá em 2018, quando também fez um mundial excelente. Essa questão do Modric, para mim, até é de... O pessoal vai falar, pô, Modric já ganhou o melhor do mundo, já ganhou algumas Champions League ali com o Real Madrid, ele fez uma grande Copa em 18. Aí o pessoal fala assim, não é uma Copa de afirmação. E eu digo que essa Copa foi de fato a afirmação do Modric. Pra ele mostrar para grande parte do pessoal que colocava, ele ganhar o melhor do mundo foi algo acidental, a gente pode colocar dessa forma. Cometa, aconteceu uma vez na vida. A gente vê que não. O Modric é de fato um meio diferenciado para quem acompanha mais o Real Madrid, quem está sempre ali olhando o Real Madrid, já viu que ele é um jogador acima da média, ele é um jogador diferenciado, mas para o grande público que muitas vezes colocava ele como ganhou o melhor do mundo porque a Croácia foi longe. Agora ele mostrou do tipo, ele é um jogador diferenciado. Ele vai entrar no mesmo patamar, talvez, para as gerações que vão ver, analisar retrospectivamente o Modric, do que o Zidane foi para a seleção francesa. Ele vai se classificou como aquele cara que pode não ter um grande título na carreira de uma Eurocopa, uma Copa do Mundo, mas ele se classifica como o craque que a gente viu jogar. Com certeza. Agora, entrando para os dois últimos nomes dessa seleção, não podia ser diferente. Os dois grandes nomes dessa Copa do Mundo, Kylian Mbappé e Lionel Messi. Começando pelo Mbappé, uma Copa excepcional, grandes atuações. Foi um jogador que participou pouco da parte defensiva da seleção francesa, mas o Deschamps viu que o melhor era deixar ele descansado para correr no momento que precisasse correr, para decidir no momento em que a França mais precisasse, e foi assim em praticamente toda a Copa do Mundo. Ele joga muito bem já na estreia contra a Austrália, faz um gol, dá assistência. Contra a Dinamarca, que é um jogo mais difícil, ele marca os 2 gols, é o jogador mais influente da equipe. Depois, contra a Tunísia, o time reserva joga e não vai bem. Quando ele e o Griezmann entram, a equipe cresce, quase busca um empate. Nas oitavas, contra a Polônia, ele faz um jogo excepcional, faz 2 golaços e dá assistência para o primeiro gol do Giroud. A partir das quartas, ele tem uma queda, não joga tão bem contra a Inglaterra. Ali a Inglaterra coloca um marcador mais rápido, mais defensivo do lado dele, que é o Walker, dobra a marcação para cima dele, ele tem mais dificuldade, mas também foi um jogo onde a França não jogou tão bem. Então teve essa questão. Contra Marrocos, ele joga de forma mais discreta e mesmo assim participa dos 2 gols da França. Os gols saem em rebotes de chutes dele, de jogadas criadas por ele. E contra a Argentina, na grande final, é uma atuação exuberante, um hat-trick. Na disputa por pênaltis bate muito bem, tem muita frieza.
recoloca a França no jogo no momento que parecia ali perdido. Então, uma Copa sensacional. O Mbappé também sai muito maior desse Mundial. Sem dúvidas. E até falando um pouquinho em cima do que a gente disse no nosso pós-jogo, é claramente para mim uma passagem de tocha. O gênio Messi tem sua última Copa do Mundo, faz um jogo exuberante e passa a tocha de referência da próxima geração, de craque da próxima geração para o Mbappé. Eu ainda tenho uma restrição acho que o Mbappé não vai chegar no nível de genialidade de Messi, de Ronaldinho Gaúcho, de os jogadores que tinham a inventividade como característica, que são os que a gente coloca como gênios, mas sem dúvidas Mbappé vai entrar aí como um craque, sem dúvida. A gente pode colocar ele quem sabe, quando ele se aposentar, a gente coloca ele no patamar do Ronaldo Fenômeno, no patamar do próprio Thierry Henry dentro do futebol francês, entre outros monstros sagrados aí do futebol, que essa Copa do Mbappé foi também uma afirmação de que ele não é só ele não é uma grande promessa, ele é uma grande realidade que tem muito ainda a evoluir, porque é extremamente jovem. Eu acho que ele já era uma grande realidade, mas ele consolida isso cada vez mais. Vai se Sim, digo colocando como num o melhor patamar do mundo, né? maior. Sim, com certeza. Agora falando de Lionel Messi, foi a Copa do Messi, a Copa pro Messi, acho que reverência, reverência. Reverência, Estava reverência. tudo, estava tudo escrito, parece que nos mínimos detalhes para essa Copa ser de Lionel Messi, ser para Lionel Messi, foi assim, atuações incríveis desde o início. Lá na estreia contra a Arábia Saudita, ele faz um gol de pênalti. A equipe não vai tão bem, mas ele ainda tem ali alguns momentos bons. A equipe perde para a Arábia, se vê numa situação muito complicada. Vem num jogo muito decisivo, onde não podia perder contra o México. Tem uma partida difícil, de muita marcação, de muita briga. E ele acha um gol, faz o gol ali e destrava a situação para a Argentina. Contra a Polônia, perde um pênalti, uma defesa ali incrível do Szczesny, mas tem uma boa atuação, a equipe se consolida, se fortalece, vence a Polônia bem e avança para as oitavas. E a partir das oitavas, ele entra no modo: vou ser decisivo, vou decidir, vou pegar essa Copa para mim e vou levar esse time até a final e até o título. Contra a Austrália, a Argentina não conseguia criar, não conseguia fazer nada. Ele acha um lance, acha um chute, faz 1-0. Depois a Argentina faz o segundo gol, um erro defensivo da Austrália. Ele cria várias oportunidades para o Lautaro Martinez matar o jogo. O Lautaro perde nessa Copa terrível que ele fez, não consegue matar o jogo. A Austrália acha um gol e quase empata no final quando aparece o Martinez. Contra a Holanda, outra atuação sensacional. Ele dá um passe primoroso para o Molina fazer o primeiro gol, faz o segundo gol de pênalti, converte o pênalti na disputa por pênaltis. Também uma atuação sensacional. Contra a Croácia, mais uma atuação fora da curva. Faz aquela jogada incrível para um dos gols do Julián Álvares, faz um gol de pênalti. Faz o jogo da Argentina fluir em vários momentos da partida, conduz a Argentina a essa grande final. E na final, novamente, joga demais, faz um gol de pênalti, faz um gol na prorrogação. Ele que clareia a jogada do segundo gol ali com um toque para o Julián Álvares, que depois acha o McAllister, que acha o Di Maria numa jogada incrível, uma atuação magnífica, faz o gol de pênalti e depois coroa com tudo, levantando a taça nesse momento incrível do futebol mundial e da coroação de um dos maiores de todos os tempos. A única coisa para dizer de Messi, depois de toda essa questão que a gente falou, é tentar pedir para o professor do De Volta para o Futuro trazer a máquina para a gente ver esse cara jogando mais uma Copa, ou ter a oportunidade de ver, sei lá, a gente coloca o Messi na máquina do tempo e assiste ele jogar até 2030, né? Porque é fenomenal o que a gente teve diante dos olhos. Talvez eu coloco que a gente está tendo a mesma sensação de que os nossos pais e avós tiveram ao ver caras como
Cruyff, caras como Pelé em campo. Talvez a gente tenha o Pelé ou o Cruyff da nossa geração. Talvez é o ápice de técnica e falta palavras para a gente descrever tamanha habilidade. É surreal o que a gente viu diante dos nossos olhos, né? A gente presenciou a história, se não o maior e melhor jogador de todos os tempos, o segundo maior e melhor. Acho que isso é inegável. O que ele fez pelo futebol, o que ele fez pelo esporte, por esse esporte que a gente ama, é incrível. E a gente tem que agradecer e estar feliz de ter presenciado tudo que ele fez pelo Barcelona e agora, nessa reta final, tudo que ele fez pela seleção argentina, pelo povo argentino, pelo povo do futebol, pelo povo que ama esse esporte como a gente. Foi incrível, foi incrível. A gente presenciou coisas inacreditáveis, lances incríveis, passes fenomenais, gols extraordinários, histórias fora da curva. Então, é um jogador que a gente só tem que admirar e agradecer por ter visto, por ter admirado. Então, foi demais. Obrigado, Lionel Messi. Você foi demais e obrigado, simplesmente São obrigado. poucas as referências para ele. E para concluir essa seleção, o treinador da Argentina, Lionel Scaloni, também uma Copa brilhante do treinador argentino, um treinador jovem, ali com menos de 45 anos, e fez uma Copa incrível. Ele não teve medo de mudar a equipe ou de alterar as peças ou o esquema tático mediante o adversário. Ele perdeu o primeiro jogo contra a Arábia Saudita, viu que tinha muitos erros, viu que a equipe não foi bem, fez 5 mudanças. Viu que mesmo com a vitória contra o México, a equipe ainda não atuou tão bem, fez mais 3 mudanças, mudou de novo contra a Austrália, fez um jogo espelhado contra a Holanda para neutralizar os principais pontos positivos da seleção holandesa. Contra a Croácia, preencheu mais o meio de campo para neutralizar o principal ponto forte da Croácia, que é a qualidade do seu meio de campo. Contra a França, quando a gente esperava que ele fosse para uma atuação mais defensiva, colocando mais um zagueiro ou continuando com esse preenchimento de meio de campo, ele vai e coloca o Di Maria, coloca um lado esquerdo mais ofensivo, um lado esquerdo de ataque da Argentina mais ofensivo, para que o lado esquerdo de ataque da França fosse pouco acionado, participasse pouco do jogo. Então ele faz ali mudanças durante toda a Copa, controla um elenco que teve aquela dificuldade da derrota na estreia, e todo mundo com essa sinergia para que Lionel Messi decidisse e a partir daí fosse possível o título da Argentina. O Scaloni até voltou um vídeo que até brinca que o Scaloni tinha o currículo de uma caixinha de fósforo, até brincaram muito em cima disso. E agora a gente vê que o Scaloni é o cara certo no momento certo, porque ele vem de sendo um cara interino, poucas pessoas acreditavam, aí ele quebra a sequência de derrotas da Argentina em Copa América. Vai lá e conquista um título que não vinha desde os anos 90, então fez lá a história. Depois, a Copa do Mundo. É um técnico que teve muito das mexidas certas e não teve medo de ousar em alguns momentos. Até na final, acho que ele poderia ter feito mudanças mais rápidas, mas foi cirúrgico ali na sua leitura de jogo e talvez mostrou que você pode ter técnicos que são muito conhecedores do teórico do jogo, mas talvez o técnico, a leitura do jogo, seja o que é determinante de fato, né? A gente fala muito de técnicos campeões, a gente olha, 18, Deschamps em muitos momentos foi muito de leitura de jogo. 2014, você ter o guts no momento certo, na hora certa, não é só sorte. Foi ele ser muito decisivo de fato. 2010, muito da influência daquele time espanhol que ganhou também foi por leitura de jogo, de adaptar o jeito barcelonista ao que a Copa necessitaria. Então, Scaloni também entra nesse patamar de
técnicos com mestrado em leitura de jogo. E vamos de revelação da Copa do Mundo. Quem para você foi a revelação desse Mundial? O nome que a gente já conversou no off, que eu acho realmente um bom nome, eu coloco Revelação como um cara que não era tão visado pelo grande público. E nesse ponto eu coloco o Gakpo, da seleção holandesa, joga no PSV, então eu coloco que a maioria das pessoas não conhecia o Gakpo. E foi um cara que foi muito decisivo. Eu não coloco o Julian Álvares também no mesmo bolo, porque como ele jogou na América do Sul, a maioria da galera que vê Libertadores sabe quem é o Julian Álvares. Então, apesar de não ter muitos associado o nome à pessoa rapidamente, mas ele é um jogador que agregou muito já ao River Plate. Mas o Gakpo é aquela história. A galera do que não jogava FIFA dificilmente sabia quem era o Gakpo e qual era a habilidade dele de jogo. E para mim foi um jogador muito decisivo ali para a seleção holandesa. Então para mim é a revelação. Um abraço aí pro Valdecir, que mandou lá direto de Floripa. Aceitamos férias por lá. Então, manda lá, menino Kelvin. O Gakpo também para mim foi um dos principais nomes, uma das principais revelações. Acho que quem está mais antenado ao futebol europeu, acompanha mais de perto as competições europeias, já conhecia o potencial desse jogador e já via ele com bons olhos, podendo ser um dos destaques. E acho que foi o grande nome do setor ofensivo holandês. Outro nome que dá para citar é o goleiro da Holanda, o Noppert. A Holanda ficou meio sem goleiro nesse ciclo. O Silence caiu muito de produção, foi parar no time pequeno da Holanda e o Van Gaal optou por não levá-lo para a Copa. Tim Krul foi outro nome que poderia parecer um nome de experiência de Premier League, pegador de pênalti, mas o Van Gaal também optou por não levá-lo. Tinha o goleiro do Ajax, que é um goleiro já mais veterano, 38 anos, mas que tem uma experiência ali no Ajax, já tinha alguns jogos na seleção, que é o Pasver. Ele foi para o elenco, mas estava no banco. E o Bijou, que é o goleiro do Feyenoord, também fez boas temporadas, mas também foi para o elenco, mas na reserva ele optou pelo Noppert, que é um goleiro do Heerenveen, que é um time mediano, ali de meio de tabela na Holanda, com um goleiro que é o Noppert, que nunca jogou nem Conference League, não jogou Liga Europa, muito menos Champions League, e chegou na Copa do Mundo sem nenhum jogo pela seleção principal, fez logo 5 na Copa do Mundo, e foi muito bem para um jogador totalmente desconhecido, então também pode ser ali uma revelação. E outro nome também a citar como uma menção é o meio-campista do Marrocos, o Onari, que é um jogador também desconhecido, até um pouco mais de um ano jogava na segunda divisão francesa e hoje atua no Angers, que é o lanterna da Ligue 1. Então, pouquíssima gente conhecia. Ele fez uma Copa do Mundo excelente, sendo um dos principais destaques dessa seleção marroquina. E agora é o craque da Copa, né? Qual a sua opinião, Pedro? Olha, tem Surpreendente. Nossa, vou surpreender agora. Vou falar que é um menino argentino lá, 1,70 m, chamado Lionel Messi. É o craque da Copa. Mas eu falo assim, eu até brinquei que o Bruno Fernandes já mim faz uma Copa espetacular, o Modric faz uma Copa espetacular também, mas o que essa duplinha Messi e Mbappé jogaram é sacanagem. Eu vou seguir o padrão da FIFA. Como o Mbappé foi o artilheiro, o de craque fica pro Messi, porque é até meio difícil a gente dizer quem é o melhor da Copa, sendo que os dois jogaram a níveis absurdos, assim. Eu desempato a favor do Messi por uma questão de nível da equipe. Eu acho que a equipe francesa tem mais opções e tem mais coadjuvantes que poderiam ajudar o Mbappé. Já o Messi tinha menos ali parceiros. O Di Maria cresce justamente no momento decisivo. O Julian Álvares faz uma Copa muito boa, mas sem ser aquele cara desequilibrante, muito mais como um jogador regular. O McAllister é um bom coadjuvante ali na seleção argentina, Enzo Fernandes também, mas ninguém da Argentina com a habilidade de um Griezmann, com uma qualidade ali muito de outro nível, de outra
de outra prateleira. Então, Lionel Messi. Eu também vou de Lionel Messi, para surpresa de zero pessoas. Não acho um crime quem vote no Mbappé para craque, porque fez uma Copa fenomenal. Mas, no geral, Lionel Messi, também muito pelo que você falou. A seleção francesa tem mais jogadores ali de qualidade do meio para frente, nas laterais, para municiar o Mbappé, para contribuir com o Mbappé no jogo ofensivo da seleção francesa. A Argentina são mais coadjuvantes, são mais soldados, são jogadores que é, fortalecem a marcação, o meio de campo da Argentina, para o Messi ter mais liberdade, ter mais fôlego para decidir em favor dessa equipe. Então, sem muitas dúvidas, a Copa de Lionel Messi e a Copa para Messi. Então, para mim, o grande craque desse Mundial. Vamos falar dos nossos patrocinadores agora, Pedrão? Sem dúvida. Primeiramente, agradecer a galera que está nos acompanhando nessa jornada, todos esses 30 dias, que para mim, sem dúvida, foi um trabalho muito especial. Eu já agradeço também ao Kelvin, parceiraço, desde o primeiro, sentando junto ali no Corre para editar, para fazer, para curtir esse conteúdo. Então, agradecer a casa, na figura do Gilmar, que aceitou, topou essa ideia aí de trazer a primeira cobertura de Copa aqui da cidade mesmo. Então, algo muito especial, mas também agradecer os parceiros que colaram muito com a gente nesse projeto. Primeiro, o Mr. Jack Bet, galera do mundo das apostas aí que colou a gente, abraçou o projeto, tá comentando, tá curtindo ali sempre os conteúdos. Então, é massa ver uma casa que tem um Renato Portaluppi como um dos seus garotos propaganda também estando junto com a gente aí, é motivo de muita, muita alegria. E façam suas apostas por lá, que molecada é fera. Sedenta por Cerveja também curtiu muito o nosso conteúdo, sempre teve muito junto, acreditou desde o início, também nesse momento desejar muita força para a Ângela também, ali do pessoal, saber que fazia um trabalho muito bacana. Ravena, que a gente esteve lá para fazer as coberturas, um ambiente muito bacana, super bem recebidos, a gente foi ali. Você quer jogar seu futebol e você quer jogar ali seu beach tennis ali, é um ambiente muito especial. Agradecer muito parceiros de vocês, agradecer de verdade, e que a gente venha com novos projetos aí no futuro e que vocês continuem junto da gente aí, que foi, como diz o Abelão, foi lindo, cara. Foi lindo. E para encerrar, perspectivas para a Copa de 2026. Favoritos, hoje quem pinta para ganhar a Copa de 26, para ser o craque em 26? Vamos com uma futurologia. Essa é uma das perguntas mais ingratas, sem dúvida, porque a gente nivela muito para a última Copa para basear a próxima, mas eu acho que dificilmente, exceto uma lesão, vai tirar o Mbappé de ser um dos grandes nomes da próxima Copa, sem dúvida, para mim, candidatíssimo a ser craque da Copa. A galera vai dizer que eu tô louco de dizer que o Brasil vai ser um dos grandes favoritos da próxima Copa, e eu acredito de verdade que a Copa pode presentear o Neymar da mesma forma que fez com o Messi. Colocando a vírgula, desde que o Brasil tenha uma mudança forte da forma de pensar com um técnico. Ao invés da gente pensar nesse futebol sempre muito conservador até na hora das mudanças, ser um pouquinho mais ousado, trocar em alguns momentos. Falta, às vezes, a gente ter, vamos dizer, um pouquinho do espírito do Filipão que barrava o jogador que, em alguns momentos, ter um espírito ali um pouquinho mais de leitura de cenário. Então, o Brasil, para mim, é um dos grandes favoritos. A França, por ter uma geração muito jovem também. A Argentina, apesar de campeão, eu acho que é uma incógnita, porque dependeu muito do Messi e a gente não sabe até que ponto. Portugal, uma seleção realmente muito boa. A Inglaterra também, uma seleção jovem e muito boa ali. Eu acho que essa galerinha ali vai chegar junto. E olhando a galera de fora, vamos dizer, os que podem brilhar, acredito que Japão tem todas as condições de ser o nosso Marrocos 2.0, o Marrocos de 2026 aí, sem sombra de dúvidas. Então, para favoritos, eu vou numa linha parecida. Acho que o Brasil entra como favorito em toda a Copa do Mundo. É o país que mais produz grandes jogadores de futebol e vai continuar sendo assim. E jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Anthony tendem a crescer ainda mais até
2026. O Neymar, eu acho que vai continuar na seleção. E se estiver bem fisicamente, tem tudo para fazer uma grande Copa lá em 26 e ser esse grande nome, esse grande condutor, como foi o Messi. Pode ser uma história parecida, talvez. Quem sabe a gente torce por isso. E a gente tem outros nomes que podem surgir, que podem crescer, que são grandes promessas, como o Endrick, como o Vitor Roque, outros nomes ali, vários nomes que a gente poderia citar. Então, o Brasil teve uma seleção sólida, teve um trabalho sólido, acho que vai continuar numa pegada parecida. A gente ainda não sabe quem vai ser o treinador e para que lado vai esse treinador, qual vai ser o estilo de jogo dele, qual vai ser essa filosofia, mas de qualquer forma, pelo material humano que o Brasil tem e pela perspectiva desses jogadores jovens que a gente tem tudo para chegar como um dos grandes favoritos. Então, talvez, quem sabe, para coroar a carreira do Neymar lá em 26. Não tem como não colocar a França. O Mbappé já é um dos principais jogadores, um dos maiores jogadores do futebol mundial e provavelmente continuará sendo na próxima Copa. A França tem vários jogadores jovens e com muita qualidade. Ali a defesa com vários jovens, como o Pamecano, Konaté, Saliba, o Maina, que se machucou hoje, para essa Copa, deve ser o goleiro titular, vai ter mais experiência, hoje é titular do Milan. Tem um meio campo ali com Tchouaméni, Camavinga, talvez Kanté e Pogba ainda possam jogar, dependendo de como estiverem fisicamente. Então, uma seleção que com certeza vai entrar como uma das favoritas, até por essa perspectiva de futuro. Colocaria Inglaterra e Portugal também, duas equipes jovens e com elencos de muita qualidade, que bem acertadas, com um bom treinador, com um bom esquema tático. Se estiverem num bom momento lá em junho, julho de 26 também tem tudo para entrar nessa briga. E colocando uma suposta zebra, uma equipe que talvez tenha condições de surpreender em 26, eu vou colocar o Equador, que fez uma Copa interessante agora, e tem vários jogadores jovens, e talvez em 26 esses jogadores já estejam mais consolidados, talvez em clubes mais relevantes e fazendo ali trabalhos ainda melhores. Talvez o Equador possa surpreender um pouco mais, chegando ali, quem sabe, numa oitavas de final, talvez, uma quartas de final. A gente sabe que o modelo vai ser diferente, então isso pode também modificar um pouco a questão de como vai ser a Copa do Mundo, talvez oferecendo mais zebras ou fazendo com que os grandes avancem mais. A gente não sabe, ainda vai ter que esperar para ver como vai ser lá em 26, mas as expectativas são as melhores possíveis. Por favor, Itália, volta à tua Copa. Tá muito sem graça sem vocês. Tá fazendo falta. Mas, galera, é isso. A gente vai encerrando esse projeto Toledo News na Copa. Um agradecimento especial à casa, ao Toledo News, que proporcionou todo esse trabalho, essa cobertura muito legal que a gente fez. Algo inovador aqui para a cidade de Toledo, para a comunicação da cidade de Toledo. Um agradecimento mais do que especial aos nossos parceiros, que você já falou muito bem aí, a Ravenna Beach Club, o Mr. Jack Bet e a Sedenta por Cerveja. Um agradecimento especial a você, Pedro Vitor, por ter sido parceiro nesse projeto, para a gente ter aqui feito esse debate, essa resenha sobre o futebol, sobre a Copa do Mundo. Foi realmente incrível. E principalmente um agradecimento especial ao público que acompanhou os vídeos no Facebook, no YouTube, no Instagram, as lives aqui no Instagram. Então foi muito legal, foi muito gratificante e feliz pela Copa do Mundo ter sido excelente, por ter terminado com a maior final de todos os tempos em Copas do Mundo, com talvez o jogo mais épico que eu já vi no futebol. Olha que eu já vi muito jogo, que eu sou um amante desse esporte. Feliz por a gente ter feito essa cobertura, esse acompanhamento da história que terminou com o título de um dos maiores de todos os tempos. Então, foi maravilhoso, foi lindo, como você disse. Agradecimento especial a todos. A gente tem bastante estrela, né? Justo a nossa primeira cobertura ser a melhor final de todos os tempos. Talvez a gente tenha um pouquinho de estrela. Então, copeirinhos e copeirinhas, a parte copeira
nos vemos em 2026 aí e vamos torcer para que enfim o Hexa venha. Já estamos trabalhando bem no Hexa, né? Porque dos dois países, são três países que vão sediar: México, Canadá e Estados Unidos. O Brasil ganhou a Copa em 70 no México e ganhou 94 nos Estados Unidos. Se não sair agora, não sai mais. Com certeza. Mas, galera, foi isso. Copeirinhos e copeirinhas, nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Nos vemos em breve. Um abraço a todos e até mais. Até mais, galera.